O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem o homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se o vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ainda estamos vivendo o tempo do Natal. E a palavra de Deus nos leva a nos aproximar cada vez mais da pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus quer nos levar a conhecê-lo sempre mais. E nestes dias nos falam de Jesus, João Evangelista e João Batista. Ouvimos a primeira leitura da carta de São João. São João, podemos dizer, nos faz uma catequese a respeito de Jesus e o compromisso que nós temos como cristãos. Como devemos viver a nossa fé? Ontem nós ouvimos que João nos convida a não se deixar levar pelos anticristos, aqueles que ensinam doutrinas contrárias aos ensinamentos dos apóstolos. Ele nos convida a permanecer fiéis ao ensinamento que nós recebemos desde o início. E hoje João começa dizendo que Deus é justo. Deus é justo. E que nós, como filhos de Deus, deveríamos agir segundo a nossa condição de filhos de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ora, se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e Ele é justo, nós deveríamos também ser justos, agir com justiça. Aí nós nos perguntamos por que existe tanta injustiça, tanta maldade no mundo? Por que nós cometemos injustiças? Não olhemos, não apontemos os outros, mas olhemos para nós mesmos. Quanta injustiça, quanta maldade nós cometemos, nós praticamos. Cometemos até gestos que são ditos desumanos, que não deveriam ser cometidos por um ser humano. E, no entanto, acontece tantas vezes. Por que que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, destrói até mesmo a criação de Deus, que Deus deu para o seu próprio bem? Parece que a um certo ponto o ser humano perde o rumo, a direção,
perde a capacidade que Deus lhe deu de usar essa capacidade, essa inteligência para o seu bem. Então nós somos chamados a nos questionar como é que nós, sendo criaturas à imagem e semelhança de Deus, nós não nos comportamos como tal. É importante então que nós procuremos viver a nossa vida segundo aquilo que Deus, que é Pai, que é justo, nos propõe para o nosso bem, para o bem de todos. João afirma que a maior prova de amor que Deus nos deu, apesar de nossos pecados, é que nós somos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. E não só somos chamados filhos de Deus, mas diz o mesmo João, de fato nós os somos filhos de Deus. Às vezes as pessoas se acham importantes porque são filhos de alguém que tem um certo destaque dentro da sociedade. Alguém pode gostar de dizer, eu sou filho de tal pessoa, que pode ser um artista, pode ser alguém famoso. E nós deveríamos nos orgulhar de dizer, eu sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Deveremos nos lembrar sempre disso. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus porque Jesus me deu essa condição de ser não só chamado, mas de fato filho de Deus. É isso que João nos ensina, nos diz hoje. Deveríamos ter então consciência desta nossa dignidade, dessa nossa condição. Somos todos filhos de Deus. Deus é Pai de todos nós. E se Deus é Pai de todos nós, nós todos somos irmãos. Por isso, Jesus nos ensinou a rezar no Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. Deus é o Pai de todos. Deveria então pensar, Deus é meu Pai. Todos aqueles que são seus filhos são meus irmãos. Portanto, eu devo amar a Deus e devo amar os meus irmãos, amar a todos. Se nós tivéssemos essa convicção de que Deus é meu Pai, de que todos nós somos irmãos, então eu agiria de modo tal e faria de tudo para não ofender a Deus, nem ofender os meus irmãos. Significa que eu evitaria então o pecado que João diz que é uma iniquidade. O pecado é uma iniquidade. Portanto, aquele que é filho de Deus, aquele que conhece a Deus, deveria evitar o pecado, porque o pecado não condiz com a nossa condição de filhos de Deus. Por isso João diz que todo aquele que peca não viu nem conheceu a Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Portanto, ser filho de Deus é um privilégio, é um dom, uma graça e ao mesmo tempo uma responsabilidade que nós temos. Incumbe o dever de procurar viver segundo essa nossa condição, amando a Deus, amando os irmãos e evitando o pecado que é uma iniquidade, como nos diz João Evangelista. O Evangelho de hoje, portanto, agora é João Batista que nos fala e nos dá testemunho de Jesus. João Batista vê Jesus aproximar-se dele. João Batista estava falando sobre
a pessoa de Jesus. Quando o próprio Jesus se aproxima de João, e João, quando vê Jesus se aproximar, diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O encontro de João Batista com Jesus possibilitou a João possibilitou a João de manifestar a certeza de que realmente se tratava do Messias esperado. Quando ele olha Jesus, ele reconhece: ele é o Messias, é esse o Cordeiro de Deus, é esse que veio para salvar a humanidade. E mais, João torna pública assim a sua fé diante de todos. João não só fala de Jesus, mas aponta para Jesus. É Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Ele reconhece então Jesus como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. Então a missão de Jesus é abolir, é tirar o pecado do mundo. Cordeiro de Deus faz uma referência então ao Cordeiro Pascal e também ao servo sofredor, que pelos sofrimentos e por causa da sua fidelidade a Deus foi comparado a um cordeiro conduzido ao matadouro. Portanto, Jesus é o Cordeiro Pascal e também o Cordeiro que é sacrificado para a salvação de todos. Jesus vem para tirar o pecado do mundo. Jesus não vem para julgar, para condenar, para castigar. Jesus vem para libertar. Jesus vem para salvar. Jesus vem para libertar o ser humano da escravidão do pecado. O pecado, que como disse João Evangelista, é uma iniquidade. O pecado é uma prisão, o pecado é uma amarra, o pecado é aquilo que tira de nós a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Jesus é o Cordeiro, porque Ele é sacrificado. Ele assume sobre si os nossos pecados. Portanto, Jesus nos salva pela sua paixão e morte na cruz, pelo seu sacrifício. Mas não só, mas também pela sua ressurreição, porque é ressurgindo que Ele vence a morte. Eis então, porque durante a apresentação do corpo e sangue de Jesus, durante a celebração, o sacerdote apresenta para os fiéis o corpo e o sangue de Cristo, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Eucaristia é justamente a presença, a renovação do sacrifício de Jesus na cruz. A Eucaristia é o Cristo morto e ressuscitado, que se faz para nós o seu alimento, nosso alimento. Isso porque Santo Antônio Maria Zaccaria dizia que chamava para a Eucaristia o crucificado vivo, aquele que foi sacrificado, aquele que morreu na cruz, mas que está vivo, presente em nosso meio. Eucaristia é o sacrifício de Cristo para o nosso alimento. É o Cordeiro Pascal, e aquele que sofreu a morte e ressurgiu para a nossa salvação, para a nossa santificação. E a nossa libertação do pecado começa com o batismo. João dá testemunho do batismo de Jesus. João diz que Jesus é aquele que irá dar o verdadeiro batismo.
E não só diz que eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Esse seria o sinal para João de que Jesus é o Messias, que o Espírito desceria sobre ele. Portanto, o Espírito Santo confirma aos olhos de João, João inspirado para reconhecer o Messias, quando o Espírito Santo pousa sobre ele. Nós também, como filhos de Deus, recebemos o batismo, o Espírito Santo. Eis a importância do batismo para nós. Temos que valorizar o nosso batismo, que é a porta de entrada, podemos dizer, para a salvação. O Papa Francisco nos recorda que o batismo é o sacramento no qual se alicerça a nossa própria fé, que nos enxerta como membros vivos de Cristo na sua igreja. E acrescenta, não é uma formalidade, é um ato que toca profundamente a nossa existência. Uma criança batizada ou uma criança não batizada não é a mesma coisa. Não é o mesmo uma pessoa batizada ou uma pessoa não batizada. Nós, com o batismo, somos mergulhados na fonte inesgotável de vida, que é a morte de Jesus, o maior ato de amor de toda a história. E graças a este amor, então podemos viver uma vida nova, já não dependente do mal, do pecado e da morte, mas da comunhão com Deus e com os irmãos. Eis então a importância do batismo para nós. É a porta de entrada para a salvação. Através do batismo, entramos em comunhão com Jesus Cristo, em comunhão com a Trindade. Somos inseridos numa comunidade de fé, onde somos chamados a crescer todos juntos, como membros de Cristo. Que nós, então, como batizados, procuremos viver essa nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, pelos méritos de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.